Sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast Destravando, o podcast de quem vai além. E hoje a nossa convidada especial é Cláudia Aguiar. Seja muito bem-vinda. Não é isso, Lucas? Exatamente. Ela que é produtora de cursos, também é costureira e, claro, vai estar passando aqui um pouquinho sobre a jornada dela, sobre a história de vida, como criadora de conteúdo, como também empreendedora. E minha amiga, seja muito bem-vinda, tá? A gente está aqui para ouvir a sua história, né? Entender um pouquinho dessa sua trajetória e fica à vontade para contar sobre essa jornada. A gente está aqui à disposição para ouvir você. Muito obrigada. Para mim é um prazerão, né, estar aqui. Eu fiquei super feliz, né, de ter sido convidada a participar tanto do primeiro podcast. Esse é o primeiro podcast, minha né? Estreia em podcast. Que massa! Então, sempre ouvi, assisti podcasts aí, mundo afora. E tinha curiosidade, né? Participar. Comecei na TV, ó. E agora você está aqui. Sério? Comecei na TV assim. Eu estrei na TV, sem ter estreado no podcast. Mas para mim é uma honra, de verdade, ter a oportunidade de contar minha história no mundo do empreendedorismo, né? Então, eu me orgulho do que eu construí, porque sempre quis trabalhar para mim, eu sempre tive essa visão desde nova, de não, eu não quero ser subordinado, no sentido de bater ponto ali. Pelo caminho que todo mundo ia, né? Nunca me senti atraída por isso. Então, desde nova, com 18 anos, estreiei como empreendedora. Então, claro que estudei, fiz outras coisas, tive a carteira assinada algumas vezes, mas nunca me encantou. Sempre voltei para o empreendedorismo, onde eu estou até hoje. Muito bem. A gente sempre escuta quando está aqui ouvindo a jornada das pessoas, né, que fica algo, mesmo quando você está no tradicional, né, eu acho que isso é peculiar do empreendedor. Sempre tem algo que fica fomentando dentro de você, né? Você falou, né, ó, comecei no empreendedorismo com 18 anos. E antes disso eu tive a carteira assinada algumas vezes, mas sempre desde nova pensei em empreender, né? Eu acredito que mesmo quando você estava ali no tradicional, você ficava, poxa, não é isso que eu quero, né? E como foi esse início seu no empreendedorismo? Quando a gente é nova, né, tudo é uma aventura, né? Tudo começa como uma aventura. E como eu comecei a costurar muito cedo, aos 14, 15 anos, eu já sabia costurar, já tinha feito curso de costura, e de repente começaram a surgir pedidos, né? Eu com 18 anos, eu falei, então vou abrir meu ateliê em Maceió. Eu morava em Maceió e abri. Meu namorado na época disse, ó, tem uma sala, você quer? Eu digo, quero. Então eu conto isso até, já contei em alguns lançamentos de curso, que eu só tinha uma máquina, uma mesa e uma cadeira, o suficiente para começar. Então eu comecei em Maceió, abri meu ateliê, eu tinha 18 anos, e foi um ano de aprendizado, a atender, a correr atrás, né, de material, a fazer uma peça nas pressas. Você atender. Trabalhava sozinha, né? Trabalhava sozinha. Eu abria meu ateliê, trabalhava o dia todo sozinha e comecei assim, né? Foi a minha primeira experiência como costureira profissional e como empreendedorismo também. Pagava aluguel, pagava as contas e ainda sobrava um pouquinho para o final de semana. Quando foi? Fica Desculpa. à vontade. Fica à vontade. Que a Cláudia disse assim, não, quero costura. Pois é, eu sempre tentava fugir. Eu trabalhei como atendente de concessionária, trabalhei em pet shop, trabalhei em escritório de motores em Maceió, mas sempre costurava em casa, sempre tinha aquela hora da costura. Desde nova. Eu disse,
uma hora eu vou ter que decidir, porque é cansativo, né? E eu tive que sair de Maceió, fui para Belo Horizonte, tive a oportunidade de estudar modelagem, me aperfeiçoar dentro da costura, porque a costura é um aprendizado diário. A modelagem, o nome do meu método chama-se Descomplicando a Modelagem. Então, o universo da modelagem é complexo e nem todo mundo consegue aprender. Então, eu tentei, no meu método, simplificar o máximo possível. Então, eu precisei estudar. Estudei vários métodos, aplicava, eu digo que eu, antes de ter um método, antes de saber modelar, que é o molde para fazer a roupa. Né? Através de uma medida, as medidas padrão, básicas de alguém, exatas, a gente consegue fazer qualquer peça de roupa. Sim. Então, eu ensino costureiras a criar e reproduzir qualquer peça de roupa. Esse é o meu... Método. É o nome, né? É o que eu faço, é isso. Então, quando eu descobri que era possível simplificar isso de uma forma tão clara que qualquer pessoa podia reproduzir, então o nome casou com o que realmente acontecia. E isso eu vejo todo dia acontecer, né? O método tem mais de 20 anos. Eu ensino desde 2004, 2005, quando eu comecei a dar aula. E começou realmente porque eu tinha um ateliê, as minhas alunas, minhas clientes queriam aprender também. Então, eu disse, então, eu vou abrir uma sala. Abri uma sala de alunos, com 2 alunas, e foi o começo, não parou mais. Hoje eu tenho o curso online, que é o método Descomplicando a Modelagem, mas eu também tenho o presencial, que é o curso onde eu dou aula todos os dias, tanto de corte e costura, como de modelagem. Eu fico pensando, como foi a sua experiência com a primeira turma que você teve, assim, que eu imagino que foi um momento, assim, que você estava na prática do nome, destravando realmente, né? Isso foi, eu disse, eu relutei um pouco, né? Nunca imaginei que poderia dar certo assim, sem ter me programado, tem aquele montado, aquele passo a passo. Estrutura foi naturalmente. E a partir daí eu consegui estruturar uma apostila, um passo a passo prático, tanto na parte da costura como da modelagem. Tem que fazer primeiro assim. E isso foi sempre. Foi um método que firmou e é o mesmo até hoje. Claro que cada vez mais a gente encontra palavras para fazer o método ficar mais simples, mais audível, né? De escutar e poder entender, porque nem sempre as mesmas pessoas. Tem pessoas que têm mais facilidade, outras menos. E a maioria das pessoas a maioria das minhas alunas é 50 a mais, então elas têm tempo de sobra, quer ficar 2, 3 anos, 4 aprendendo. Eu acho que fora a disponibilidade do público, que é uma peça-chave, né, para facilitar esse entendimento, o ensino, eu acho que também vem com si a dificuldade, né, que muitas vezes você, não sei se é o caso, mas de enfrentar aquilo de tipo, será que ainda dá tempo para mim? Né? Você pode puxar um pouquinho para cá. Isso. Assim, ó. Pronto, aí tá ótimo. Melhor do que ficar batendo. Repita Eu estava falando sobre a dificuldade de ter... vamos lá, as pessoas que estão, né, nessa área, né, que tem essa idade, né, do seu público, que muitas vezes pode, como é que eu posso dizer,
fica pensando que isso não é para ela, que fica naquela... É uma questão até de ver se encaixa ainda, se dá tempo. Isso. O que eu percebo que eu adoro quando chega lá uma aluna que não sabe nada. 50% é aquele que nunca... É um sonho, aquele sonho antigo que sempre... Eu acho que a maioria das mulheres tem esse sonho, né? De mexer, ter alguma habilidade manual, né? De crochê, algum artesanato. E quando não chega lá sem saber de nada, eu adoro, porque tudo que eu ensino ela aprende, né? E o bom é que quando você menos espera, ela, Cláudia, eu consegui fazer a minha própria roupa, né? Estou vestindo, fui para a festa com a roupa que eu fiz. E a gente acha que vai demorar 1 ano. E com 30 dias, 60 dias, já está fazendo a sua primeira peça de roupa. Então, significa que é fácil, né? Assim, é só você querer. Eu digo assim, se você quer, você vai aprender. Não tem um prazo, não vou dizer que você vai fazer em 2, 3 aulas, 4, mas se você quer, você vai aprender com certeza. E independente de ter formação ou não, da idade. Tenho alunas com 80 anos e aprendem. Então, além de ser uma profissão, que a costura, a modelagem é uma profissão, é uma forma de economizar. Tem muita gente que não compra mais roupa. Eu tenho alunas que falam, Cláudia, já tem mais de ano que eu não compro roupas. Porque a gente tem acesso a tecidos, e tecidos é barato, não é caro. É só você saber costurar, né, para ter qualquer peça de roupa. Você faz a roupa que você quer, no seu estilo. E quando eu vejo pessoas mais novas, né, desfilando, vai para a festa e posta, e eu vejo aquilo, elas se orgulhando do que está vestida e sendo elogiada também. Então, é muito prazeroso, é muito recompensador quando eu me vejo como mentora dela, né? Ser o canal que fez com que ela realmente descobrisse, aprendesse. Então, eu me orgulho do meu trabalho quando eu vejo uma aluna se orgulhando, né, dos resultados que ela teve. Que top. E, Cláudia, para você, durante essa trajetória, qual foi o momento que você olhou assim e disse, esse momento é o mais difícil para mim até aqui? Olha, você... eu sou mãe, né? Então, eu tinha que conciliar mãe, dona de casa, esposa, empreendedora. E eu trabalhava em casa, né? Então, eu tinha que ter um horário para trabalhar, tinha que conciliar o serviço de casa, de mãe. Então, às vezes eu pensava em parar, né? Mesmo o meu esposo, na época que eu comecei dando aquele suporte financeiro, né? Mas eu queria conquistar, né? Queria o meu espaço, queria crescer dentro daquilo que eu decidi fazer. E, por muitas vezes, a gente desanima, naturalmente. A correria do dia a dia. Mas o momento ápice foi quando eu tive que mudar de cidade, que eu saí de Maceió, vim para Coruripe, de volta para a terrinha, né? E aí tudo vai para o interior, pequeno, limitado ali. Aí foi quando apareceu a oportunidade, né, do online, né? Começou a abrir canal no YouTube, aí teve Instagram, e comecei a ter essa visão. Será possível que eu vou conseguir lançar um curso online e atingir um número de pessoas até no fim do mundo? Não é possível. E hoje eu vejo que é. Então, foi essa transição, assim, eu não sabia se eu ficava no presencial, no online, mas eu vi que era possível ficar nos dois. Era possível ficar nos dois, como estou nos dois até hoje, né? Ainda falando sobre essa questão da dificuldade da área dela,
né? Eu vejo muito, você falando, eu vejo muito a história da minha mãe, porque a minha mãe, ela é costureira, né? Então, desde de pequena, que ela precisou entrar na área, né, para sustentar os irmãos. E uma das coisas que eu vejo, assim, que também se repete muito no mercado é a dificuldade, né? No caso dela, teve um parceiro que deu apoio. Mas muitas vezes essa área é uma área que ela é, como é que eu posso dizer, discriminada, né? É uma área que é discriminada porque você encontra pessoas que falam, mas é uma área que não dá retorno financeiro. Tudo dá retorno financeiro. Basta você ter estratégia. Basta você enxergar as oportunidades que estão aparecendo, né? E aí, hoje ela continua na área, né? Continua na área. Inclusive, vou até apresentar você a ela, que provavelmente vai ser uma aluna. Que bom. Né? Prazer recebê-la. E, cara, é muito reconfortante ver, principalmente mulheres empreendedoras que têm uma trajetória como essa, que souberam persistir, souberam enfrentar as dificuldades de queixo erguido e botar o projeto para frente, como você falou, agora você está no digital, né? E aí já aparecem novas dificuldades. Eu tenho certeza que você, assim como muitas pessoas, quando entra no digital, ficou pensando assim, será que as pessoas vão falar agora de mim? Verdade. Né? É interessante isso. Mas o bom, né, quando eu cheguei no digital, eu já estava, vamos dizer assim, casca grossa, né? Eu já tinha apanhado muito, já sabia que o empreendedorismo, você viver, ser empreendedor é não saber o que é que vai acontecer amanhã, né? Não saber se o cliente vai vir, se vai receber calote, né? Se vai ter dinheiro para continuar pagando as contas. E eu sempre confiei no meu trabalho, assim. Digo, se não der aqui, dá aqui, se não der aqui, dá aqui, mas vai dar, de alguma forma. E eu, depois que fui tocar minha vida sozinha, me separei, precisei ser responsável por mim, pela minha casa, pela minha filha. A gente tem mais coragem ainda, né? Tem mais garra ainda. Então, eu me orgulho de ter seguido, não ter desanimado, porque às vezes a gente quer vou lá arrumar um emprego ali, que todo mês eu recebo aquela cotinha que dá para pagar as contas e vou ficar tranquila. Não, eu sempre achei que era possível ter mais um pouco, além de ser dona do meu nariz, né? Dona daquilo que eu queria ser, que era abrir minha empresa de manhã, fechar, trabalhar até 6 horas ou trabalhar até meia-noite. Eu que decidia se queria trabalhar até meia-noite ou não, ganhar um pouco mais ou um pouco menos. Que o empreendedorismo é isso, você decide quanto você quer ganhar no final do mês, né? O nosso dia não tem 24 horas. Não tem. Então, hoje eu me orgulho de não ter desistido. Acho que o meu maior orgulho é esse, saber que eu comecei com medo, mas por não desistir mesmo com medo, eu hoje posso dizer que onde eu chegar, eu abro a minha empresa, eu sei que eu vou ter meus clientes, porque o meu trabalho é o mesmo em qualquer lugar. Então, não tem, aqui ou na África vai acontecer. Quer perguntar? Pode perguntar. Quando você começou a criar conteúdo no digital, qual foi a reação do seu público? Foi aquele de blogueira, né? Virou blogueira. Eu disse, eu nem sei ser blogueira. Simplesmente eu vi a oportunidade de atingir mais pessoas. Acho que sempre foi isso. De mostrar meu trabalho fora da cidade, né? Que a gente está ali. E começou
assim, sem pretensão nenhuma. Eu comecei a postar sem frequência mesmo e comecei a divulgar meu trabalho. Foi quando eu precisei, claro, de uma pessoa para me dirigir quanto a isso. Acho que todo mundo que entra no digital precisa de uma direção mais clara, mais segura. E aí foi quando entramos no universo do curso online, né? Então, vamos aprender o que é isso para poder fazer direito. Então, eu já conhecia o presencial, o físico, já estava com já tinha formado, né? Já conhecia onde eu estava, firme ali. Mas o digital é um universo novo. Precisei aprender a falar devagar. É exatamente isso que eu imaginei. Como é que tem sido essa nova experiência sua? Não é fácil você enfrentar uma câmera, né? Ter que falar a mesma coisa várias vezes para ficar bem claro e explicar. O aluno está do outro lado, você tem que saber que palavra usar para que ele entenda. Deixar muito bem esclarecido mesmo que você, para que ela tenha um resultado. Tudo isso é o quê? Para o bem do aluno. O conteúdo é dirigido para alguém ser beneficiado. Então, para isso, existe também um método para você aprender a levar o seu conhecimento de forma correta, né? Então, foi difícil, por muitas vezes eu chorei, relutei, não querer fazer isso, mas é prazeroso. Quando você vê isso como um propósito de vida, realmente leva a transformação, que é transformação, né? Ver o outro dizer que nunca imaginei que poderia conseguir, que eu poderia fazer e agora eu faço. Hoje eu tenho alunos que são profissionais, que ganham dinheiro, é a sua principal renda. E que aprenderam de maneira online. Aprenderam de maneira online. Outras veem isso como uma terapia. E é muito bom poder ver pessoas que estavam ansiosas, estavam lá ansiosas, sem ter o que fazer, e de repente se descobriram costureiras, modelista de ouro, né? Nós temos uma série de entrevista também que a gente faz com as alunas, chama Modelista de Ouro. E elas contam as histórias dela, né? Como se tornou uma modelista de ouro. E eu fico também muito feliz quando elas contam história que eu nem imaginava que elas poderiam contar. Então, tudo isso, o curso online, o método DM, foi se construindo, né? A gente começa e não sabe até onde vai acontecer, vai levar. Então, tenho alunos aqui em Arapiraca, online, Alagoas, Brasil, Estados Unidos, Europa, e isso é muito, assim, eu imagino que é o começo. Há pouco tempo que o método DM é online, há pouco mais de um ano, e já alcançou níveis assim que eu nunca imaginei que era possível. E cada dia eu sinto que se, né, eu realmente continuar, ele só tem a crescer. É uma entrega muito grande. Realmente é muito trabalho, né? Tem que ser, mas é muito prazeroso ver o resultado dos alunos. Que massa. E, assim, não só você, quanto também vários outros profissionais, isso eu fico falando muito na minha rede social. Tem muita gente top por aí, muita gente top de várias áreas que poderiam ter o seu funil online, poderia ter a sua rede ali de produtos, de uma esteira de produtos, e que muitas vezes fica travado, né? Fica realmente travado na hora de entrar no online, porque como você falou, é um mundo novo. Mas, poxa, continua sendo o seu produto, continua sendo você, né? E se você tem a consciência do que você entrega, consciência do que você consegue gerar de transformação na vida dos outros, aí você consegue ter uma
uma confiança de enfrentar esse mundo novo, né? Então, assim, hoje eu vejo e sempre transmito muito isso no meu perfil, até pelo podcast mesmo, a ideia do podcast, né, Luana? É essa da gente trazer essa mentalidade para as pessoas que, poxa, o digital tá aí, a gente precisa, exato, a gente precisa deixar de ser parte do sistema e começar a jogar o jogo de verdade, né? Como você começou a fazer. E eu descobri, né, no processo de aprendizado que aquilo que eu já fazia, eu iria fazer da mesma forma, né? Claro que tem algumas palavrinhas ali que tem que ser colocado, mas é o mais natural possível. Até o Rivaldo, que é a pessoa que está comigo na montagem dos conteúdos, né, naquilo tudo, ele fala assim: não, Cláudia, tem que ser bem natural. E assim, por mais natural que você seja, você às vezes ainda precisa ser mais para mostrar a segurança. A segurança é natural. Para o online, você precisa mostrar a segurança no que você está falando, a postura. E quando você aprende a se manter natural, eu acho que facilita muito. Até a confiança, né, do outro em relação ao que você está fazendo. E eu sou meio que... não é que eu sou autodidata no sentido, nunca estudei marketing, nunca estudei IA, né? Nada... O que eu sei é o básico do básico, mas acaba que a gente, de tanto fazer, aprende, né? O mundo do digital, assim, todo mundo que está, chegou sem saber nada. E à medida que vai fazendo, melhora. Vai aprimorando. Né? Tem até disso, não, vamos fazer sem saber, que a gente melhora ali. Os primeiros vídeos, primeiro meu Deus começa, do céu. Né? Depois a gente melhora. E foi assim, né? Muito, muito difícil no começo. Eu não queria fazer como tinha que fazer, não sabia, mas foi assim, melhorando a cada explicação, cada forma de falar, o jeito. Nós temos hábitos, né? Tem um nomezinho de linguagem que a gente fala palavras que... vícios. Vícios de linguagem. Tudo isso a gente vê depois, né, na gravação. Mas ser natural é a melhor forma de levar confiança para quem que você quer. O né? seu público, ele não quer outra versão da Cláudia, ela quer a Cláudia. Né? Isso. Ele quer você, a pessoa que você é ali na sala de aula, na hora que a pessoa está costurando, que você está conversando com ela, essa que tem que ser a Cláudia, que tem que se comunicar. Exatamente. Né? É isso que eu vejo a cada dia. Eu tenho as alunas que falam: Cláudio, só você mesmo para falar 10 vezes a mesma coisa e não ficar... não perder paciência, né? Não ficar chateada e repetir. Eu me coloco no lugar delas. Eu imagino que se eu estivesse aprendendo, eu queria alguém que repetisse 10 vezes a mesma coisa até eu aprender. Então, graças a Deus, né? A gente, quando conhece um pouquinho a palavra de Deus, a Bíblia, é um dos frutos do Espírito, né? Quando a gente fala ter paciência, porque você queria que alguém estivesse com você. Então, a gente se esforça para ser o mínimo, né, do que aquilo que eles esperam. Né? É verdade. Como foi que surgiu essa parceria entre você e Rivaldo? Olha, foi de Deus, eu acho, assim, né? Aquele momento que apareceu do nada. Nunca procurei ninguém, nunca. Eu disse assim, se acontecer, vai aparecer. E eu era professora da cunhada do Rivaldo, e ela, acho que ele, com certeza, me viu através do conteúdo, né, que eu já começava a postar. E como ele já estava ali se preparando para ser
um coprodutor, né, ali aprendendo, e precisava alguém, né? Precisava de um produto. E o meu produto estava precisando de alguém para ser mostrado para o mundo. Top. Aí juntou a vontade de comer, né, com a fome. Aí a gente vamos fazer uma experiência e assim, quando duas pessoas têm uma palavra, têm um desafio e cumpre, é muita entrega e também assim, muita disciplina, né? De postar todo dia, de responder as perguntas, porque quando você está ali, você precisa dar um feedback, né? Suporte, Você recebe e dá. E foi assim, a gente começamos a lançar o curso há 1 ano e meio atrás. Então já teve alguns lançamentos aí, uns bons, uns mais, outros menos. Mas cada lançamento a gente aprende muito e o volume de alunos, o alcance cada vez melhor. E o empreendedorismo digital é esse, você lança a rede, não sabe, né? Quando você puxa a rede, quem é que... Quantos peixinhos vem, né? E só sabe que você vai aprender. Só vai aprender, isso. Às vezes até a gente mesmo postar algo no Instagram, a gente pensa, eita, isso aqui vai dar bom. Que nada. É porque, assim, eu enxergo hoje que no digital, assim como no empreendedorismo, é muito testar e validar, né? Testar e validar. Então, eu até estendo isso, até para a vida, né? Muita gente deixa de validar muita coisa, de viver muita coisa, porque simplesmente não quis testar, né? Então, eu acho que o principal, tanto para o digital quanto para o empreendedorismo, para a nossa vida, é teste, assuma riscos, que é diferente de correr riscos, porque quando você corre, você está nas escuras, mas quando você assume, você sabe o risco. Consciente, né? Você está consciente. E valide. Validou? Deu certo? Show. Aprimora. Não deu certo? Você não já tinha Tenta consciência? outra, né? Agora vai para a próxima. Daí lançamento tem muito disso. Sim. Né? Você vai fazendo lançamentos até você acertar a veia. Acertou a veia, pronto. Aí você começa naquilo ali. Eu lembro que o Rivaldo falou assim, vamos incluir uma palavra aqui nesse texto. Uma palavra, né? E como fazer isso? Testando, né? Como você mesmo falou. E faz toda a diferença ali o resultado. E é isso, foi uma aposta, né? Que eu fiz em mim mesmo e não fiquei ali deslumbrada, não. Digo, eu vou aprender, né? Até porque o método que a gente seguia ensinava isso, né? Você vai aprendendo a cada oportunidade de você mostrar seu produto. Top. A gente perguntou qual foi o momento mais difícil durante essa trajetória, mas e o momento mais feliz, onde você disse, que bom que eu permaneci e esse momento está sendo mais feliz até aqui? Mais marcante dessa jornada? No geral, assim, da Cláudia. Eu acho que nós temos, assim, a gente chama de encerramento de turma, né? Que até os alunos do online, porque é tudo novo no online, né? Mas 1 ano e meio, mas ainda é novo, né? E eu quero um certificado, né? O pessoal do online já tem bastante alunos. Eles, sim, com certeza. A gente vai buscar uma forma de identificar quem fez, né? Quem percorreu ali o conteúdo para que a gente possa certificar. Mas eu observo que bom que eu não parei, quando a gente está no físico, né? Assim, a gente vê aquelas pessoas recebendo certificado e discursando, né? Falando das suas realizações. Que isso é transformador para alguém que não sabia
colocar a linha ali na agulha, de repente faz uma roupa. Então, quando você vê alguém falar isso, foi eu que fiz, né? Tem até uma musiquinha que fala, foi eu que fiz, né? Justamente para esses momentos. E esse é o momento, eu acho que eu me sinto muito feliz. Eu agradeço a Deus de não ter parado quando eu vejo esses momentos. Que massa. Se você pudesse, agora uma pergunta mais reflexiva. Se você pudesse voltar 20 anos atrás, né, você falou que tem mais ou menos essa base, 20 anos atrás, e conversar com a Cláudia de 20 anos atrás, o que é que você diria para ela? Para ser mais ousada, eu era muito contida. Não era medrosa, não, porque eu nunca tive medo. Afinal, eu fui morar no Rio de Janeiro com 22 anos, enfrentar um mundo totalmente diferente aqui do nosso, de Alagoas, né? Morar em Copacabana, imagine, que mudança, né? E trabalhei em Copacabana, aprendi muitas coisas, então, ser mais ousada. Eu acho que eu era contida demais, assim, em investir, em acreditar mais em mim. Acho que tem muito da criação, né? Os pais nos ensinam coisas... Não é que nos ensinam, nos travam, né? Sim. Ficam travados ali. Não pode, não faz assim, que você pode se arrepender. Aí a gente fica relutando contra algo que, se você tivesse feito, já teria tido resultados muito maiores. Eu acho que isso aí também tem a ver quando... Porque muitas vezes a gente fica vivendo através da ótica dos outros, né? Isso. A gente acaba... Esperando ser tem uma palavrinha que estão usando bastante, a palavrinha que eu esqueci agora, mas é uma falta de confiança em si mesmo, precisa de uma confirmação, né? Validação disso, precisa que alguém diz, né, vai, é isso mesmo. E aquilo, se não tem ninguém para dizer, mas tem muita gente para dizer que não, né? Com certeza. Às vezes tem muita gente que será, e principalmente na família, tem muito isso. E eu demorei, acho que, muito tempo por conta de ficar ouvindo, né, essas vozes, assim. Tudo bem, é para ajudar, não é com má intenção, né? Mas você escuta essas vozes e atrasa muito sua corrida. Nessa época aí, você sentiu vontade de seguir as vozes, de desistir? Não. Mesmo contida, mesmo devagar, nunca parei. Nunca tive vontade de parar, não. De jeito nenhum. Ainda bem, né? Ainda bem. E cá estamos, né? Aqui estamos. No Destravando. Muito, muito... agradeço a Deus, porque passei a pandemia, né? Aqui eu já estava em Arapiraca. E eu trabalhava só no físico, né? Ainda não estava no online. E a minha renda era só no físico, online. Então, não podia dar aula. E agora? Como é que eu vou fazer? O que é que eu vou viver do quê? Mesmo tendo os benefícios. Todo mundo teve que se reinventar. Reinventar, né? A palavra certa. E assim, mas a costura foi visto como algo essencial na pandemia, né? Se vocês sabem, as lojas de tecido ficaram abertas, né? Precisava de roupas, né? Para os hospitais. E eu fui uma beneficiada. Eu digo que Deus tira de um para dar o outro no momento certo. E eu fui beneficiada. Eu digo assim, foi uma das épocas que eu mais ganhei dinheiro, foi na pandemia. Porque todo mundo me procurava. E eu tive que contratar umas 10 costureiras para poder atender a demanda. Eu recebia encomenda de jaleco, de avental, de macacão, para os hospitais. E eu precisava aproveitar a oportunidade. Sim, claro. E eu digo, eu cresci muito nessa época,
porque era o que eu sabia fazer e veio só me beneficiar, né? E nessa época também foi quando eu fiquei mais conhecida aqui em Arapiraca, porque muita gente me conheceu através desse período que eu procurei costureiras para atender a demanda dos hospitais, do Sentinela, né? Tudo, até de Marcel, a gente atendeu pedidos. E foi um aprendizado e tanto, poder também delegar, né? Porque uma coisa que eu nunca aprendi muito foi delegar. Sempre trabalhei só. Até porque eu tinha que ensinar alguém para poder fazer como eu queria. Mas nesse meio, as pessoas, no meu caso, as pessoas aprendem para si. Não querem montar uma empresa, tem sim algumas, mas a maioria é para si mesmo, criar e reproduzir qualquer peça de roupa para si, para sua família, não é para empreender. Então, eu vejo isso como uma grande oportunidade. E foi. E eu acrescento até mais, né, que muitas vezes as pessoas não enxergam como uma oportunidade de negócio porque foi criado esse julgamento, né, da própria sociedade que é mais algo terapêutico, mais, né? E você, com esse movimento que você está criando, você está desmistificando isso, né? Desmistificando e mostrando, pô, dá sim para você ganhar dinheiro. Sim. Né? Você, claro, vai fazer para você, mas se você também tem aquele sonho de ter um negócio com isso aqui, você pode. Né? Então, você também se torna uma criadora de opinião, né, nessa área. Então, isso é fantástico. E assim, eu me vejo também assim, no campo da educação, porque acaba que as pessoas aprendem, né, transforma ali a sua vida e mostra valor para aquelas pessoas que estão próximas. Tem pessoas, eu tenho alunas que são mais, assim, do sítio, e ela aprende e chega lá, ela vira a estrela do sítio, né? Ela agora é outra pessoa. Agora ela já atende a pedido ali da rua onde ela mora, que às vezes um sítio só tem uma rua, mas ela aí já está sendo procurada por alguém para fazer conserto de roupa, que começa assim, né? Fazer conserto de roupa, né? Aí depois vem faz uma blusinha, faz uma... Então, acaba que é educação também. A autoestima dela cresce e ela se vê ali, de repente, uma outra pessoa, possibilidades de viver outra vida, né? E enxergar novas oportunidades, né? Isso, exatamente. Eu vejo isso também dentro do que eu faço. Tem alguma história de alguma aluna que você queira contar? Olha, tem tantas histórias, assim... Eu tive alunas de 12 anos que aprendeu a costurar para ela. O sonho dela era fazer as roupas dela. Tenho alunas que são empresárias, né? Tem seu negócio, tem sua vida corrida, mas separa um tempinho para aprender, para fazer as peças de roupa para ela, para as filhas, do jeito, do estilo que ela quer. Mas eu tenho alunas que chegam lá no ateliê, né, para aprender e não quer sair mais de lá. Então, tem uma aluna que tem 5 anos de ateliê, né? Disse que ali é o paraíso. É o paraíso dela, não quer. E pessoas que têm uma vida tranquila, uma vida financeira estabilizada, aposentada, tem sua profissão, aposentou, mas se realiza na costura no sentido de fazer aquilo que gosta, que ama. Mas uma história muito legal é de uma menina, não sei se eu posso falar o nome dela, e ela tinha 23 anos quando começou lá no curso, não sabia de nada, ela é daqui da nossa cidade, e ela chegou lá, nunca costurei, Cláudia, não sei de nada. Você vai me dizer que máquina eu compro,
tudo. E ela começou do zero, aprendeu. Eu falo bem, eu tenho uma frase que eu falo assim: não adianta você pular etapas aqui, senão você vai ter que voltar para... Porque lá na frente você vai precisar disso aqui, ó. Se você... Porque tem alunos que chegam e querem fazer a primeira roupa no primeiro dia. Acha que é possível. Você é essa aluna. Aperreada. E ela não, ela chegou lá e disse: eu vou fazer como deve ser. Ela fez o processo, todo passo a passo. Método nada mais é do que passo a passo, né? Exato. E ela confiou em mim, no processo, no método. E com 6 meses ela fez o primeira etapa, que é de costura, né? Porque você tem que ter o manuseio da mão, da tesoura, da agulha, ali do tecido, do corte. E depois ela fez a modelagem. E ela já era formada em assistente social. E ela abandonou a profissão e se realizou abrindo o seu próprio ateliê. Que top. Hoje ela tem marca própria, né? Para mim, assim, é gratificante mesmo. Ela hoje é a fonte de renda dela. Cada dia mais ela cresce dentro do que ela escolheu fazer. É quanto tempo de curso, Cláudia? É assim, é por módulo, né? Então, o mínimo para receber o seu certificado de corte e costura são 6 meses. Aí depois tem o avançado, você recebe mais 6 meses do avançado, ou você começa a fazer a modelagem. A modelagem é onde você aprende a ter as medidas, fazer um molde do modelo que você quiser. E com ele já fica prontinho ali para você colocar em cima do tecido, cortar e costurar. Que massa. Então, é um processo. Se você quer aprender todo esse processo, é tudo fácil. Agora, se você quiser pular etapa, fica difícil. Então, eu me orgulho muito dessa história. Mostre pra gente o que você trouxe. Eu trouxe uma das ferramentas mais importantes da modelagem, né, que é a régua. Então, existe uma infinidade de réguas, mas eu consegui criar uma régua para facilitar o nosso trabalho. Que massa. Que é uma régua 5 em 1. Ela é exclusiva do método DM. E aqui eu consegui colocar todas as réguas que a gente usa para fazer uma modelagem. Tem essa daqui que fica destacada para você não precisar. Se quiser, destaca, senão você usa assim mesmo. E a gente tanto usa como presenteia as alunas quando a gente faz o lançamento do curso, como a gente vende também. Ela é disponível sempre para vendas. Então, ela tem todas as curvas. Para justamente saber como usar. Curva de gancho. Gancho é gancho da calça. Aquela curva. Aí tem a curva de quadril, curva de corpo, lateral, as cavas. E ela é toda marcadinha aqui com a fita métrica, para não precisar nem da fita métrica. Então, essa aqui, né? Que é até mais difícil, né? Com aquela fita que ela fica saindo do lugar, né? Assim, eu acho que é mais fácil. Exatamente. Esse sustenta. E essa aqui eu trouxe para Luana, um mimo. Que o mundo da costura é tão vasto, né? Tem os nichos e os subnichos, né? A modelagem é um subnicho da costura, que é o curso que eu tenho, que é o método Descomplicando a Modelagem. Mas tem também a parte do artesanato. E lá no nosso curso presencial, a gente tem uma oficina de costura criativa. E aqui é uma peça que é uma luva de patchwork para Luana. Não é o forte dela, né? Não é nada fitness. Mas é algo que eu gosto muito. Que é uma luva, Luana, para você... Cozinhar. Para você pegar. Cozinhar. Pegar. Muito obrigada, eu adoro cozinhar. Tava falando esses dias que é a coisa, assim, para as pessoas que eu amo, é o que eu gosto de fazer, é cozinhar. Então agora eu tenho uma luva, tava faltando. Pronto. Então muito bom. Muito obrigada. A gente está chegando nos últimos minutos de podcast, mas antes, a gente encerrar sobre o seu curso, eu tenho uma pergunta. Em poucas palavras, qual a transformação
que o teu curso, você propõe gerar na vida das tuas alunas? Olha, eu costumo dizer que, assim, aprender a criar e reproduzir qualquer peça de roupa do zero te dá a liberdade de você tanto copiar uma peça igualzinha àquela que você viu na internet, como ter uma inspiração própria, autoral. Eu gosto desse estilo e fazer. E não precisar ter um molde, né? A gente fala muito se libertar dos moldes prontos, que é você comprar um molde e, às vezes, confiar nele, vai cortar a peça e não dá certo. Não foi você que fez? Então, eu acho que se libertar de ter que usar aquilo que você tem e não o que você quer, né? Então, usar o que você quer. Então, quem gosta de ter um estilo próprio, quem gosta de fazer a sua peça de roupa da cor, do tecido, do estilo. Então, para mim, isso é transformador. Então, todo mundo que faz corte, costura, modelagem, é porque ama se vestir bem, né? E quem não gosta de se vestir bem? Então, quando você alia essa coisa a outra, você está realizada. Então, eu acho que é isso. É você dar a oportunidade, a realização de alguém vestir a roupa que queira, né? Às vezes eu falo assim para as minhas alunas, eu vou ter uma festa à noite, à tarde eu faço a roupa e à noite eu visto. Eu ia perguntar isso. A costureira, ela para de comprar roupa realmente, ou às vezes é uma roupa ali, eu gostei de comprar. Não, compra se ela for boa, valer a pena e for barata. Nunca que ela vai comprar uma roupa porque foi barata, mas não tem valor, não tem qualidade. Então, ela sabe realmente escolher quando é uma oportunidade. Eu digo isso porque várias vezes eu andando com a minha mãe, aí ela fala, pegava, só do pegar assim, no tecido, ela fala, esse tecido aí não vale a pena não. Vale a pena não. Aí já tem outros que ela falou, só dela olhar assim, eu chego, ela fala, esse tecido é bom, dessa vez você acertou. É verdade. Então a gente compra, mas se for realmente algo que vale a pena. Tem um corte, um bom tecido, e é realmente uma promoção, uma coisa que você não vai achar mais. Então, sim, mas eu tenho alunos que falam assim, Cláudia, há mais de ano que eu não compro roupa, a não ser peça íntima, e jeans, porque jeans a gente não gosta muito de costurar, que é difícil, tem que ter a máquina apropriada. Mas até moda praia, né? Elas fazem, moda fitness. Então, é uma maravilha. Que massa. Para a gente encerrar, eu vou deixar a Luana fazer aquela pergunta que eu falei para você antes da gente iniciar. A gente tem uma pergunta especial aqui do podcast e a gente gosta de encerrar com ela. Aí fica à vontade, minha amiga. Faça. Como você já sabe, o nome do nosso podcast é Destravando e todo mundo sempre tem algo que precisa destravar. E a Cláudia, o que é que a Cláudia precisa destravar? Tanto pode ser no profissional, pode ser no pessoal. Você tinha falado que era ser mais ousada, né? Assim, se pudesse dizer algo para a Cláudia antiga, era seja mais ousada, mas para destravar. Hoje. Isso. Eu acho que ter mais disciplina, entendeu? Eu acho que, até já falei até com o Rivaldo isso, que eu gosto das coisas muito assim, em cima da hora. Eu não tenho medo de pressão, sempre trabalhei sob pressão, não tenho problema quanto a isso. Mas eu acho que, assim, disciplina de horário. É claro que eu começo minhas aulas no horário também. Mas quando é para o pessoal, né, que se refere a mim, dormir na hora certa, acordar 7, 8 horas de sono, eu acabo que não tenho essa disciplina. Então, acho que cuidar mais de mim seria o autocuidado, olhar mais para mim, porque eu sei que uma hora a conta chega, né? Sim. Senão, nada que você fez vai durar muito. Mas eu vejo que ela tá focada nos treinos. Se ninguém fazer por mim, ninguém faz. Não, quando eu vou, eu falo isso. Quando eu vou, eu falo isso. Quando eu vou. Que massa. Pois é. Eita, meu, tem que ir. Cláudia, a gente
está encerrando, mas primeiro eu quero que você deixe sua mensagem, né, para as pessoas que estão assistindo a gente hoje, né, para empreendedores que possam estar iniciando, né, que possam estar no momento de estar ouvindo as vozes, né, e claro, para quem quer conhecer mais sobre a sua área ou possa ficar interessado agora em virar aluno, então fica à vontade em deixar a sua mensagem. Se quiser pode olhar para a câmera ou pode olhar para a gente aqui. Ok. Olha, o empreendedorismo, como eu falei no comecinho, é aquele frio na barriga todo dia, né? E é bom, por um lado é bom, porque te dá aquela sensação de buscar sempre se superar, mostrar algo novo, né? Até mesmo quando a gente tem o nosso ambiente de trabalho ali, de oferecer o melhor, tanto no seu serviço, como no ambiente, como e alcançar novos clientes. Os meus alunos são os meus clientes, então eu faço o melhor que eu posso para atendê-los da melhor forma. E, claro, nesse processo todo, existem pessoas que vêm querer, né, tirar a sua paz, existe o lado financeiro, que às vezes cai um pouquinho, existe o medo do futuro, se vai dar certo ou não. Mas tudo isso eu vejo como um combustível, como aquela se superar, né? Então, eu sempre tive isso comigo. Quando eu vim morar aqui em Arapiraca, eu não tinha cliente, eu não tinha sala, eu só tinha 3 meses de aluguel pago. Então, eu tinha que me virar nesses 3 meses para arrumar cliente, para arrumar alunos e fazer ser conhecida o mais rápido possível. Eu só tinha 3 meses. E eu consegui, porque tinha uma aluna, 2, mas eu estava lá dando o meu melhor. Então, é você dar o seu melhor, mesmo cansada, mesmo, às vezes, com problema em casa ou no financeiro, mas dar o seu melhor. Eu acho que é isso, você saber que só depende de você, né? Só depende de você. Muito bom. E onde é que a gente consegue encontrar a Cláudia hoje? Bom, no online, além do canal no YouTube, né? Cláudia Guiar Atelier. Posto todos os dias conteúdo de modelagem. O canal tem crescido bastante, seja membro. E no Instagram, né? O Instagram cresceu bastante, né? A gente, de repente, deu aquela alavancada no Instagram. Nossa plataforma... Como é não? Não é plataforma, não. Plataforma. Né? A conta, né? Valeu, Rivaldo. Que deu aquele boom, assim. E é bom ser reconhecida como alguém que leva conhecimento, né? Conhecimento é libertador em todas as áreas. E quando você percebe que tem lá uma mensagem, Cláudia, que bom que eu consegui fazer o molde da calça e deu certo, ficou perfeita. Então, é gratificante. Eu nunca imaginei que eu pudesse fazer uma blusa assim, 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 ficou perfeita com a aula que você deu. Então, essas coisas, né, mexe. Então, no Instagram, Cláudia Guiar também, Cláudia Guiar Atelier, ateliê com 2 T's e R no final. Amiga, a gente quer agradecer você ter disponibilizado o seu tempo para estar aqui hoje com a gente, contando a sua história, trazendo muito conteúdo que eu tenho certeza que vai impactar muitos negócios, muitas vidas, né? E esse é o projeto da gente aqui, é de trazer esse conteúdo descomplicado, né? E destravado para as pessoas que estão assistindo, que fazem parte dessa audiência. Então, nosso muito obrigado para você. Agradecer também aos nossos patrocinadores. Então, Croaçaria da Dressa, que sempre faz parte de todo episódio da gente aqui, né? Keycast Studio, né? Quase que eu falo em outra língua agora. Keycast Studio, que possibilita toda vez esse programa está indo ao ar, todo episódio está ao ar, né? E também para estar disponível para vocês que têm projetos,
né, que pensam em colocar um podcast. Então, aqui eles entendem, né, o seu planejamento, o seu sonho e pegam realmente na sua mão e faz com que o negócio aconteça. Então, meu abraço ao KCast Studio e aos nossos demais parceiros, né, como Cinecista em Cinemas, Splash Piscinas e... A gente fica por aqui. Até o próximo episódio. Cuida! Tchau!